Preparadíssimo para mais um pouquinho de texto dissertativo argumentativo. Estamos continuando o nosso último encontro. Nós já falamos da macroestrutura do texto dissertativo argumentativo. Ele defende uma tese. Essa tese é autoral. Você precisa de argumentos para sustentar a tese. Você pode escolher 2 ou 3 argumentos em defesa da tese. E a gente segue aqui explicando como é que você deve proceder na escrita do seu texto. A primeira coisa que a gente tem a dizer é que você deve se valer de uma linguagem formal. O que quer dizer uma linguagem formal? Não é uma linguagem pedante, não é ficar colocando palavra difícil, porque isso muito pouco acrescenta ao seu texto. Uma linguagem formal é aquela que está dentro da norma culta. E como aqui eu estou conversando com alunos desde o 6º ano do Fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio, essa linguagem ela precisa ser compatível com a sua faixa etária. Então, uma linguagem formal dentro da norma culta então, deve respeitar as regras gramaticais. Então, linguagem dentro da norma culta e especialmente uma linguagem compatível com a sua faixa etária. Bom, evite frases muito curtas e frases muito longas. Não sei se você vai se lembrar lá do nosso primeiro encontro, mas a gente já definiu que o ideal é que as nossas frases tenham mais ou menos 2 ou 3 linhas. Então, as frases adequadas devem ser construídas com 2 ou 3 linhas. Vou colocar construídas em 2 ou 3 linhas, com cerca de 20 palavras. Até 20, tá, gente? Não pode usar muito mais que isso, não. Evite frases com uma linha só, uma frase muito pequenininha como essa daqui na redação, ela empobrece o texto, e frases muito longas prejudicam a compreensão. Então, aqui, ó, frases muito curtas empobrecem o texto. Fica parecendo que você não sabe organizar estruturas mais longas aí de escrita. E frases muito longas dificultam a compreensão, pode tornar o texto confuso. Então, frases muito curtas empobrecem o texto e frases demasiadamente longas acabam dificultando a compreensão. Não se valha de recursos figurados. Então, evite metáforas, evite uma linguagem muito figurada. O ideal é que o seu texto tenha uma linguagem mais sóbria, mais concisa, mais objetiva. Agora, gente, sem perder os traços de originalidade. Então, não se valha de recursos figurados, é porque tem menino que vai falar assim, ó, tá escrevendo texto, aí tem uma crise lá, e escreve o seguinte, que um copo de leite é como uma nuvem no céu. Aí você olha para o menino e fala, o que é isso? Né? Aí, a nuvem é branca, o leite também, e a espuma do mar. Peraí, nuvem do céu, espuma do mar, um copo de leite, e onde você se encaixa num texto dissertativo, argumentativo, que deve ser formal. Então, evite as metáforas, especialmente evite analogias muito fora da realidade.
Aí o menino fala assim: quando eu comia uma fatia de queijo, tinha a impressão de que eu estava comendo a lua. Bom, além de essa metáfora lua, queijo, ser uma coisa bastante desgastada, muito comum, batida, ela não faz muito sentido num texto dissertativo argumentativo, porque você está narrando quando você comia o queijo, isso aí é próprio de um texto narrativo. Então, não tem nada a ver com o que você vai fazer. Não utilize gírias, obviamente, coloquialismos e não se valha de linguagem informal. O menino vai lá e coloca um pra no lugar de para, aí vai lá, utiliza um VC no texto, nem é para usar você, quanto mais isso, né? Não utilize estrangeirismos ou tecnicismos desnecessários, porque ocasionalmente esses termos podem ser relevantes para o desenvolvimento da sua redação. Se você estiver falando, por exemplo, de tecnologia, pode ser que você tenha que se valer de um estrangeirismo ou de um tecnicismo ali para desenvolver o texto, tá? Evite construções exageradamente rebuscadas. Ah, eu vou ficar fazendo inversões, eu vou usar preciosismos. O que seria isso? O menino está escrevendo, quer colocar lá na redação dele, vesprimeva. Que latinismo é esse no seu texto, né? Então, evite esse tipo de construção, porque isso mais prejudica do que contribui para a dinâmica do texto. Evite repetir as mesmas ideias, porque isso vai caracterizar uma argumentação circular. É aquele menino que não sai do lugar, ele fala a mesma coisa. A tecnologia é importante para a sustentabilidade na produção do leite e de seus derivados. Isso acontece porque os recursos tecnológicos contribuem para a sustentabilidade. É importante para a sustentabilidade, contribuem para a sustentabilidade. Eu quero saber como. Né? Eu quero saber o quê? Porque tem um aproveitamento de todos os elementos, é porque a gente tem, por exemplo, redução de consumo de energia, redução de consumo de água, como isso de fato se dá. Então, a argumentação circular, o menino não sai do lugar. E aqui, gente, evite, obviamente, a repetição da mesma palavra. Então, vamos supor que eu estou falando aqui leite, aí eu falo derivados do leite. Eu falo esses produtos, os laticínios. Aí eu falo grupo alimentar, alimentos. Então, eu tenho vários termos, eu posso usar queijo, né? Eu posso usar aqui manteiga, eu posso falar desses outros elementos também. Então, cuidado para não repetir palavras, porque isso pode deixar o nosso texto monótono e indicar falta de profundidade no desenvolvimento do conteúdo. A repetição de ideias acaba caracterizando um baixo nível de informatividade. E a repetição vocabular caracteriza baixa capacidade de vocabulário, né? Então, basicamente, a gente percebe que aquele candidato ali, aquela pessoa que está concorrendo a esse prêmio, não tem condições de escrever com uma expressão mais elaborada. Então, nesse caso, a gente pode pensar nessa questão vocabular como sendo um problema no texto. Agora, gente, o texto dissertativo, ele é um texto que tem pacto com a verdade, que tem pacto com a realidade. Então, quando a gente vai escrever um texto dissertativo, por isso que a gente usa pesquisa, a gente não sai inventando nada. Então, por que a gente se baseia em pesquisas? Em informações. Porque todo texto dissertativo, argumentativo, ele não deveria ser tirado de trás da orelhinha. Ele deveria ter pacto com fatos e dados. Então, texto dissertativo, argumentativo, ele vai demonstrar um compromisso com a realidade. Se você não mantiver esse compromisso, você vai cair em alguns probleminhas, que são os problemas de contradição.
Um texto, ele pode ter o que a gente chama de contradição interna, que é quando você fala uma coisa e depois desfala. Então, você está lá no seu texto falando que, por exemplo, o leite e os derivados do leite são produtos nutritivos. Aí depois você fala que o valor nutricional dos laticínios não importa. Ué, mas peraí, se eles são nutritivos, como é que não importa, né? Você fala que eles são saborosos, mas que algumas pessoas não gostam. Para que você vai colocar essa ressalva? Ah, mas é verdade, eles são saborosos e algumas pessoas não gostam. Então é melhor você escrever o seguinte, que eles agradam a maioria da população, para evitar frases que possam contradizer trechos pontuais. Então eu tenho a contradição interna e eu tenho uma mais grave, que é a contradição externa. Então, por exemplo, em encontros passados, eu trouxe para vocês que Minas hoje figura como o maior produtor de leite do Brasil, beleza? Aí o menino vai ter uma ideia e fala assim, não quero colocar que é Minas, eu quero colocar que é o Espírito Santo. É, meu filho, só o Espírito Santo aí na sua vida para salvar você, porque você quer colocar uma coisa que não é verdade. Então, essa contradição externa está em oposição à realidade, ó. E essa contradição interna está em oposição ao próprio texto. Então você precisa demonstrar que tem domínio profundo acerca do tema, relacionando conceitos a fatos dentro do contexto do tema, porque quem vai escolher a tese e os argumentos é você. Bom, clareza e coerência. Então, escreva de forma clara e coerente. O texto precisa fazer sentido, ele tem que ser lógico, né? Então, o texto precisa fazer sentido. Evite frases muito longas, porque a gente já falou que essas frases muito longas, elas podem comprometer a clareza. Frases muito complexas, muito invertidas, que podem tornar o seu trecho ou o seu pedaço do texto ali mais confuso. Cada parágrafo deve ser construído a partir de um conjunto de frases. Nós já determinamos que no mínimo 3, mas eu posso ter 4 frases ali, se for um parágrafo de desenvolvimento. Lembre-se de que a clareza é a base da boa comunicação. O seu texto também não pode ter ambiguidades. O que quer dizer isso? Um trecho com duplo sentido. Então, dentro da ideia da clareza, a gente também precisa evitar ambiguidades. Ambiguidades é duplo sentido. O texto precisa produzir sentido único. Então, o texto precisa estar ali baseado em um sentido único. Bom, aqui a gente vai passar pelas partes do nosso texto. Eu vou começar pelo título, que está antes da nossa introdução. O que acontece com o título? Ele deve ter mais ou menos 3 ou 4 palavras, pode ter 2 também, tá? Então, 3 ou 4 palavras. Preferencialmente, não deve haver verbo. Então, preferencialmente, não utilize verbos. Pode aparecer verbo, mas o ideal é que o nosso título não tenha verbos. O título não precisa ser pontuado, tá? Pode, é facultativo isso aqui, ó. Pode saltar linha entre título e texto. Bom, então o título deve ter 3 ou 4 palavras, não utilize verbos, não precisa ser pontuado, você pode saltar a linha
entre o título e o texto, beleza? O que é muito importante quando dá escrita do nosso título? Quando dá escrita do nosso título, ele precisa estar associado ao tema, óbvio. Então, o título precisa estar associado ao tema, à nossa tese e aos argumentos sustentados pela tese. Então, o nosso título ele precisa estar ancorado em todos esses 3 elementos do nosso texto, tá? Então, a introdução, ela vai apresentar o tema, agora já pensando numa parte introdutória, acabei o título. O que é que eu vou fazer? A minha introdução. A introdução deve apresentar o tema e a sua abordagem. Então, a gente fala que a introdução, ela cumpre 2 papéis, o de apresentar o tema, mais o seu ponto de vista. O ideal é que você faça o modelo 1, 2, 3. O que quer dizer isso? Mínimo de 3 frases na sua introdução. A primeira frase vai trazer uma contextualização inicial. Eu gosto muito de uma contextualização que fale, por exemplo, assim, onde, quando. Então, eu posso falar assim, ó, na contemporaneidade, no Brasil, em Minas Gerais. Eu posso trazer esses elementos para fazer o desdobramento da minha introdução. Depois eu faço uma frase que demonstre o conhecimento que eu tenho sobre o tema. Eu posso trazer uma abordagem histórica, eu posso trazer um dado falando que Minas é, né, o estado que mais produz leite no Brasil. Eu posso falar que o Brasil está entre os maiores produtores de leite do mundo. Então, eu trago aqui, por exemplo, também uma possibilidade, um argumento de autoridade. Eu posso falar alguma coisa sobre o Ministério da Agricultura e da Pecuária, como é que ele vê essa produção leiteira no Brasil e esses produtos derivados do leite. Eu posso falar sobre uma autoridade que diz respeito à tecnologia ou sustentabilidade? É lógico que é depender do nosso tema, né? Atenha-se agora, na terceira frase da nossa introdução, ao que você vai desenvolver. Qual será o conteúdo propriamente trabalhado no seu texto? O meu conteúdo diz respeito a esse tipo de referência aqui. Então, faça já uma amostra do que vai ser desenvolvido no seu texto, tá? Bom, desenvolvimento estruturado. O que eu vou olhar? Quais são os argumentos que sustentam a tese? Eles têm relação entre si? Eles precisam ter relação, tá? Então, esses argumentos têm relação entre si? Esses argumentos estão, de alguma forma, apoiados em fatos, explicações. A gente tem uma diversidade de estratégias argumentativas. O que seria diversidade de estratégia? Eu uso, por exemplo, causa e consequência. Eu uso argumento de autoridade. Eu uso um dado, eu uso um exemplo. Eu faço uma comparação do Brasil com outro país. Então, eu vou trazendo elementos diferentes, eu uso um contraste, eu marco uma oposição. E aqui a gente também vai observar o uso de conectores no desenvolvimento do texto. Então, observa-se também o uso de articuladores na organização das ideias.
Então, como é que essas ideias estão concatenadas, tá? Então, quais são os argumentos que sustentam a tese? Esses argumentos têm relação entre si? Vamos abordar uma diversidade de estratégia, vamos trabalhar causa e consequência, argumento de autoridade, dado, exemplo, comparação e um elemento que não pode faltar, né? Mais alma. Eu tenho marcas autorais. Eu tenho traços de sensibilidade no tratamento do tema. O que particulariza o seu texto é o que vai dar nota a ele. Então, faça sempre essa pergunta a si mesmo. O que particulariza o meu texto? O que faz com que eu mereça ganhar este concurso, né? Então, a gente tem um desenvolvimento estruturado. Bom, e eu posso ter necessariamente uma conclusão. Posso não, né? Eu tenho que ter. Então, eu tenho que ter uma conclusão. Essa conclusão, ela pode, aí é pode mesmo, pode trazer possíveis soluções, mas não precisa. Mas ela não precisa, tá? Não é obrigatório isso aqui. O que é obrigatório? A conclusão não pode fazer acréscimos. Eu não posso colocar nada novo na conclusão, tá? Trata-se de uma parte de retomada das ideias. Então, não pode haver o quê? Fatos novos, acréscimos relevantes. Então, não pode haver atenha-se a argumentação usada no texto. Então, é o seguinte, a conclusão pode se limitar à retomada das ideias do texto e pode apresentar uma expectativa de solução ou mesmo trazer uma proposta, apesar de não ser obrigatório. Isso também depende da proposta, porque existem propostas que não vão comportar, por exemplo, uma intervenção, uma solução. Se eu estou perguntando se o leite é nutritivo ou saboroso, eu vou solucionar o quê? Agora, se eu estou falando de sustentabilidade, eu posso dar uma proposta para que a cadeia produtiva do leite se torne mais sustentável. Então, a depender do tema, eu posso engajar propostas de solução ou propostas de intervenção. Então, depende da proposta. Então, o que a gente tem que observar também? Se a nossa conclusão começou com um conector conclusivo, desse modo, portanto, assim. Então, gente, inicie a conclusão com conector conclusivo, tá? Isso é muito importante. Então, aqui, ó, a gente passou pelas partes do texto agora. Nós falamos da introdução, falamos do título, né? Depois falamos da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E também trabalhamos aspectos da linguagem do seu texto, para você evitar períodos muito longos e também períodos muito curtos, para estruturar suas frases dentro da norma culta, sem pesar a mão na linguagem figurada, para não cometer excessos, por exemplo, de rebuscamento de linguagem, não ficar buscando palavras difíceis para enfeitar o texto, porque isso não costuma acabar bem. As ideias precisam estar bem concatenadas, os argumentos precisam ter sido bem escolhidos e o seu texto tem que ter um compromisso com
a realidade. Isso é o que é mais importante. E agora, sabe o que a gente vai fazer? No próximo bloco, não agora, mas no próximo bloco, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ver um exemplo de texto dissertativo, porque aí você ficará um pouco mais seguro. Eu vou formular uma proposta, né, assim, da minha cabeça, logicamente não a proposta do seu concurso, porque senão não faz muito sentido, mas que tenha a ver, que tenha uma relação, para te dar um exemplo de como é o texto que você deveria produzir aí para arrasar no seu concurso, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro.